Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias novamente no livro em Salmos. E eu gostaria de expor à igreja nessa noite um tema que arde no meu coração, principalmente lendo Cânticos de Romagem ou Cântico dos Peregrinos. Já lemos ao início dessa celebração de vida o Salmo 128. E agora eu gostaria de me ater a ele, de forma a não somente ler, mas explicá-lo, ruminar com você. E eu gostaria de convidar você a abrir então novamente, no Salmo 128, onde diz a Sagrada Escritura, numa versão diferente que eu lerei. Como é feliz quem teme o Senhor. Como é feliz quem anda nos seus caminhos. Você vai comer do fruto do seu trabalho, você vai ser feliz e vai ser próspero. Sua mulher vai ser como uma videira frutífera em sua casa, e seus filhos vão ser como brotos de oliveira ao redor da mesa. Assim, será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você, com os olhos abertos, enxergue a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. E veja também os filhos dos seus filhos, e que haja paz, não só em Israel, que haja paz em Manhuaçu, que haja paz no seu lar, que haja paz no seu coração. Pai querido, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela palavra cantada que nos lembra o texto bíblico onde Paulo escreve aos irmãos de Colossos, dizendo que o Senhor Jesus Cristo triunfou, venceu. E é maravilhoso poder ouvir Tua palavra com base na vitória do Cristo. Porque se não tivesse a vitória do Cristo, não haveria igreja, não haveria coração transformado, não haveria olhos abertos, ouvidos atentos, jamais haveria isso, ó Pai. Mas como o Senhor foi generoso em nos trazendo a existência pela salvação em Cristo, uma nova possibilidade de vida, apesar dos espinhos e abrolhos, apesar das dificuldades, apesar das portas, muitas das vezes, difíceis que nós temos que adentrar, mas também a convicção tão nobre que temos como filhos do Senhor, de que o Senhor tem cuidado de nós todos os dias. Observar esse texto é um presente, Pai. Fala conosco mais uma vez. A gente quer crescer um pouco mais como aqueles peregrinos, como aqueles romeiros, como aqueles homens em romaria, cada degrau, dia após dia, rumo a Jerusalém celestial. E nos ajude a ver, na leitura desse salmo, a figura tão preciosa de Jesus. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Meus queridos irmãos, acredito que os que estavam aqui pela manhã puderam ou vão agora se lembrar que eu citei na escola bíblica um episódio ocorrido com um pastor americano de nome John Piper, que escreveu 10 singelas lições que ele aprendeu num leito hospitalar. Você pode procurá-la, você pode procurar essas lições, você vai encontrar em formato de e-book, de livro, e também você vai encontrar um rabisco pela internet. Mas uma coisa é o John Piper na América atravessar o leito hospitalar, e esse que vos fala também, um dia atravessou um leito hospitalar na sua adolescência. E quando leio esse salmo, logo me lembro disso. Por quê? Porque esse salmo fala para mim e para você sobre a figura de uma casa que tem um nome, uma casa chamada felicidade. Quando tinha 14 anos de idade, eu atravessei uma segunda cirurgia. Dos 12 aos 14, eu estava destinado a um transplante de fígado.
em Belo Horizonte, no Hospital das Clínicas, os meus pais, atravessando todo aquele processo comigo, eu perdendo ano escolar, como perdi na época, mas em meio a toda aquela situação, depois de uma hemorragia digestiva gravíssima, eu fui então transferido para Belo Horizonte, para iniciar ali um processo de tratamento. O diagnóstico médico tinha algumas possibilidades, incluindo xistose, mas eu não tinha contato com o rio, incluía várias situações. Mas a verdade é que devido a essa hemorragia digestiva, o meu fígado não funcionava mais. E, curiosamente, fui então orientado pela junta médica a fazer uma biópsia. E quando cheguei ali junto com a minha mãe, me lembro como se fosse hoje, olhava para um doutor de nome Demerval, e esse senhor falou para a minha mãe assim: vamos fazer a biópsia na cirurgia. E foi a primeira vez que eu ouvi que eu iria operar, com 12 anos, essa primeira cirurgia. O chão para mim se abriu, meus irmãos, porque meus pais, até chegar em Belo Horizonte, eles conseguiram esconder de mim. O meu avô chegava no leito de hospital, ele chorava, e eu não entendia por que ele chorava. Algumas tias iam me visitar e olhavam de longe, e saíam entristecidas, e eu, muito curioso, perguntava para minha mãe e para as pessoas naquela enfermaria: o que está acontecendo? E a minha mãe dizia: não, você vai ter que ir para Belo Horizonte. Chegando lá, esse doutor então fala pela primeira vez que eu vou ter que passar por um procedimento cirúrgico, um pouco mais urgente, e que a biópsia seria feita no procedimento cirúrgico. Para adiantar um pouco o processo, eu passo por essa cirurgia, adentro 1 ano de tratamento com várias endoscopias, escleroterapia, que era aquele aparelho de endoscopia que ia para queimar varizes estomacais, esôfago e outras coisas que foram atingidas. E num segundo momento o doutor então disse que eu deveria passar por um segundo procedimento. E no meio desse segundo procedimento, ele disse que caso não fosse bem sucedido, precisaria de um transplante de fígado. E então, senhor Eduardo e dona Maria, meus pais, no momento não faz, tem que ir para São Paulo ou então para fora do Brasil. Nesse dia só estava o meu pai comigo. Lembro que eu e meu pai descíamos a escada do hospital para ligar no orelhão para minha mãe. E meu pai falando no telefone: vem para cá rápido, venha para cá rapidinho. E o médico disse: ele não pode voltar para o interior, tem que fazer o procedimento amanhã, o mais rápido possível. Só vai na casa da tia, pega a roupa e volta. Para a glória de Deus, irmãos, esse segundo procedimento, por um milagre, e o doutor, sendo um kardecista, disse para minha amada mãe o seguinte: a senhora orou muito, né? A senhora acredita em Deus, né? E a minha mãe disse: eu orei, eu creio em Deus. Porque o que aconteceu com o seu filho na sala de cirurgia foi algo que a medicina não explica. Quando nós estávamos no processo cirúrgico, o fígado dele retorna ao funcionamento, mas vai ter que fazer aí algumas outras etapas para se garantir isso. Mas isso está no campo da fé e nós não trabalhamos, nós não vamos entrar nesse mérito, disse para minha mãe. Mas minha mãe, na simplicidade dela, disse: eu entendo um pouco. Mas o que isso tem a ver com o Salmo, pastor? O que isso tem a ver com a casa chamada felicidade? Esse Salmo, meus irmãos, fala da sede humana. E me lembro, lendo e meditando nessa semana, nesse Salmo, eu me lembro que um dos momentos que eu mais senti sede foi quando eu voltava da cirurgia e meus olhos abriam depois daquela anestesia geral. E a primeira coisa que eu pedi para a enfermeira, tentando sair ali, mal sabendo que na UTI não tinha como eu sair, foi água, água, água. E ela chegou com um algodãozinho, um pouquinho de água, e passou nos meus lábios para não cortar. Mas eu queria muito beber muita água, meus irmãos. E quando eu penso em sede, me lembro daquele dia, de tudo que ocorreu na minha adolescência e juventude, me formando, me preparando, me amadurecendo. E leio esse salmo, eu vejo que aqui tem uma casa chamada felicidade e que mostra um pouco do que é a sede humana.
Porque todos que estão aqui nesse santuário, que se encontram em casa também, possuem uma sede. Os seus amigos, os seus colegas de faculdade, todos nós temos uma sede, que assim como aquela enfermeira não podia me conceder água, não tem como conceder água, saciar essa sede que você tem. Porque o mundo oferece uma água que não tem como trazer para a sua vida espiritual o saciar dessa sede. E eu enumero algumas coisas introdutoriamente, dizendo para você que a sua alma e a minha, ela é espiritual. E nossa vida não pode ser satisfeita com aquilo que é matéria. Por exemplo, quando olhamos para o mundo que estamos vivendo, nós sabemos que recebemos muitas coisas que tentam aplacar a sede que a gente tem de felicidade. Porque o homem desesperadamente almeja a felicidade. E aí você olha, por exemplo, naquilo que a TV oferece para nós, por exemplo, como vídeos que trazem sons de pássaros, de baleias e de oceanos e de chuvas caindo. E há pessoas que dizem, eu preciso sempre ouvir aquela chuvinha para mim dormir. Você vai em um shopping e se depara num determinado local com cadeiras que vibram para massagear o seu físico a uma bagatela de R$2. E você se assenta ali, por alguns minutos você é massageado, mas daqui a pouco você vai para casa e talvez aquela dor continua teimando com você. O mundo que nós vivemos oferece medicamentos, aparelhos de ginástica, várias coisas úteis que nos distraem, oferecendo esportes radicais, realidade virtual, entretenimento e muito entretenimento. Mas tudo que eu digo aos irmãos hoje, no fundo está vindo acompanhado de uma promessa de felicidade. Mas para nossa frustração, o mundo não consegue cumprir com as promessas que ele nos faz. Há um autor americano chamado David Wills, e ele explica algo que é edificante para lermos nessa noite. Ele fala sobre o estilo de vida americano. E veja bem o que ele diz. O American Way of Life. E ele diz assim, pode causar inveja ao mundo, as invenções e os equipamentos que são imitados, mas a versão americana de felicidade, lá no final das contas, é letal. Porque a América, ela é um país perturbado e violento. Os seus adolescentes têm a maior taxa de suicídio do mundo. A América lidera o ranking mundial de consumo de drogas legais e ilegais. A América, ela lidera naquilo que poderíamos pensar nos vícios de vários tipos. E também na questão de divórcios e doenças depressivas. E o marketing de um vasto conjunto de terapias para combater esses problemas. Tudo isso apontando para um estado da alma humana de infelicidade. E aí eu convido você então a não olhar para a América nessa noite, mas olhar talvez para o seu coração, para quem está ao seu redor, mas saindo do templo, a chegar em casa e olhar para a sua realidade dentro de casa. Você vai ver que a parte onde há mais anseio do homem é acerca de felicidade. Nós pais tentamos cultivar isso nos nossos filhos. Os músicos, muitas das vezes, nas suas canções, tentam expressar isso através da arte. O governo tenta prometer isso, o comércio faz disso um negócio, e as propagandas vão vendendo isso. Por quê? Porque as pessoas estão desesperadamente buscando encontrar a felicidade. Mas quanto mais busca essa felicidade de forma abstrata, no meio de coisas, de conquistas, curiosamente mais se vê que gera uma fome e uma sede. Que um puritano inglês disse, chamado Thomas Watson, ele diz o seguinte: milhões de pessoas estão se enganando sobre a essência da felicidade e sobre como alcançá-la. E ele foi perguntado, por que, Thomas Watson? E ele diz, estão confundindo felicidade com o ter, com coisas exteriores, com posses, com experiências, com realizações e relacionamentos. E aqui está o engano.
A felicidade não é encontrada nas circunstâncias, porque circunstâncias mudam. A felicidade não é encontrada numa condição que você atravessa hoje, que pode ser favorável, porque apesar de tudo ser hoje favorável para muitos de nós, o mundo é incerto. Pode você estar vivendo o verão da sua existência, mas saiba que o outono chega, saiba que o inverno também chega, saiba que a primavera tem também os seus desafios, e a gente observa que o único que não muda é aquilo que a teologia chama da imutabilidade de Deus. E isso é um descanso quando você lê o autor desse salmo. Eu convido você a ler na sua casa o Salmo 127 e o Salmo 128. E você vai ver um progresso na revelação bíblica. Por quê? Porque o Salmo 127, que foi escrito por Salomão, filho de Davi, você tem o homem dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Só que no Salmo 128, a casa já está edificada. Então houve um progresso. No Salmo 127, a casa está sendo construída. A casa precisa de base certa. A casa precisa ter ali todos os aparatos necessários para ela ser bem firmada diante das intempéries da vida. Só que no Salmo 128, a casa já está construída e ela começa justamente dizendo, o autor começa dizendo de felicidade: bem-aventurado, feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, pastor, qual o segredo de uma felicidade genuína, bíblica, para a minha vida? O versículo 1 te responde: segundo a Escritura, o verdadeiro homem e mulher que é bem-aventurado, que é feliz, é aquele que teme ao Senhor. E ao temer ao Senhor, ele de alguma forma responde andando nos caminhos desse Senhor. Que curioso! O Salmo 119, tão lido pelos irmãos esse ano, inicia também falando, se não me engano, quando você para no verso 1 do Salmo 119, bem-aventurados, no plural. Mas o Salmo 128 fala agora, não no plural, fala de um homem, de uma mulher que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E talvez entre nós alguém se pergunta: o que é então, pastor, temer a Deus? Temer a Deus é como a raiz da verdadeira felicidade. É um tema central em toda a Bíblia. Porque todos os homens, se você observar de Gênesis a Apocalipse, que tiveram um encontro com o sagrado, eles foram de alguma forma tocados na sua vida prática. Te dou exemplos. Isaías. A Bíblia diz que Isaías, no seu livro, no capítulo 6, ele relata que no ano da morte do primo dele, chamado Uzias, o Uzias era rei. Isaías diz assim: no ano da morte do rei Uzias, no ano da morte do meu primo, eu vi o Senhor, eu enxerguei o Senhor. Mas curioso que ele escreve 4 capítulos antes, e no 5º capítulo escrito do livro de Isaías, é um capítulo que ele reclama muito da vida. Se você ler na sua casa, você vai ver Isaías falando assim: ai dos beberrões, ai das mulheres que fazem isso, dos homens que deixam de fazer assim. Ele é um homem que olha para o contexto ao redor e ele reclama demais. É aquele homem que abre os olhos e não olha nada de positivo. É o Isaías dizendo: ai, ai dos outros, ai, sempre olhando para fora. Mas quando aquele primo que era a segurança dele, aquele primo que permitia com que ele tivesse acesso ao poderio, aquele ambiente do rei, ao ambiente de favorável acerca de prosperidade, Isaías tinha acesso a isso. Quando esse primo morre, foi justamente como que perdendo essa muleta, e começando agora a ser chamado a andar com as próprias pernas. E ele registra que no ano da morte do rei Uzias, do meu primo, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E ele relata o que acontecia nesse ambiente espiritual que ele enxerga. Diz a Bíblia que ele diz que
havia uma manifestação angelical, serafins voavam. Ele diz que há uma esfera de santidade. E o resultado disso é curioso, quando ele diz que agora ele não olha para fora. Agora ele diz, eu vi o Senhor. E lá no verso 6 ele diz, ai de mim. Ai de mim, porque eu habito no meio de um povo que tem os lábios impuros também. E o Senhor então o pergunta, quem há de ir por nós? E ele confessa, olha, eu estou aí, envia-me a mim, usa a minha vida. Eu não quero mais agora utilizar como desculpa o outro, A, B, C ou D, mas eu quero ser alguém genuinamente responsável, porque ele é movido por uma visão. Ele enxergou algo que ao redor dele outros não enxergaram. E a visão, ela move o homem. O que de certa forma, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, é aquele que vê o Senhor e entende que esse Senhor, ele é digno de ser reverenciado, de ser servido e de ser adorado. Mas, se você porventura pensa no temor como medo, como muitas pessoas talvez precisam se libertar disso, e quem sabe alguém aqui no templo nessa noite, quando pensa em temor, pensa que isso é medo, tem que ter medo. E eu te digo, não é assim. Como um homem do passado chamado John Bunyan, um pastor batista, ele disse certa feita que existem dois tipos de temor. Um temor que é proibido e um temor recomendado. Em outras palavras, há uma forma errada de temer e há uma correta de temer a Deus. Há um temor que é o temor ímpio e há um temor que é um temor de alguém convertido. O temor de um ímpio, de alguém que não confessou a Cristo ainda, é aquele que pensa em Deus como alguém que de alguma forma ele sabe que ele tem que fugir e ele tenta fugir baseado num relacionamento curioso, não de aproximação, mas de querer de alguma forma se afastar o tempo todo. E inclusive você observa isso, que esse temor ímpio faz fugir de Deus, ao passo que o temor piedoso nos faz correr para Deus. O temor ímpio se baseia num relacionamento que nós queremos o tempo todo não nos entregar, mas o temor piedoso se baseia num relacionamento de casa, de família, que a gente quer cultivar. Agora, para ir direto ao ponto, o temor ímpio, ele nasce do ódio. Quando percebemos que, por exemplo, se determinado assunto que Deus tocar, a gente de alguma forma pensa, não, isso é uma ameaça para mim, não quero ouvir sobre isso. E a gente começa a ter ódio lá no coração. E infelizmente é essa a razão de muitos homens e mulheres fugirem, ou pensar que podem fugir de Deus, considerando Deus alguém perigoso para o bem-estar delas. Mas, ao mesmo tempo, o temor piedoso vem do amor. É você olhar para a ira divina antes de Jesus Cristo vir ao mundo, e quando você quer entender a ira de Deus, eu convido você a ler de Gênesis a Malaquias. Um Deus que você vê colocando fogo numa cordilheira, abrindo um mar, gerando terremotos, usando a natureza de forma violenta e disciplinando o seu povo, o povo da aliança, o povo do pacto. Mas quando você vê Jesus, Jesus não abre mar, Jesus não coloca fogo em montanha, Jesus, ele não vem implantar um reino na base da força, mas é um reino na base daquilo que é espiritual. Sua mensagem é o amor, sua mensagem é servil, sua mensagem encontra-se o pobre, o rico, o adolescente, o jovem, o ancião, todos eles incluídos, no sentido de que a falsidade e a hipocrisia religiosa não tem vez com ele, mas aquele que cai no caminho, aquele que está ferido, que está cansado, está sobrecarregado, esse é atraído por ele. E é esse Deus que se fez homem e habitou entre nós, que Tim Keller disse, que temer a Deus significa respeitar
e se maravilhar diante da grandeza e do amor de Deus, sabendo que a começar na sua vida, a você, se Deus não tivesse te amado e enviado Jesus Cristo por você. É você entender que Ele enviou Jesus, porque para você e para mim, não tinha chance. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Agora, em outras palavras, o que seria andar nos caminhos? Muita gente diz, eu temo ao Senhor, mas na hora de andar, dar passos, porque para dar passos, precisa de ter muita coragem. Uma coisa é você ouvir no conforto do templo, com ar-condicionado muitas vezes, ambiente confortável, favorável, você ouvir de bem-aventurança e de temor a Deus. Mas daqui a pouco, quando as luzes se apagam, o ar é desligado, e você volta para a lida da sua segunda-feira, aí sim é o desafio do andar nos seus caminhos. Diante de um patrão injusto, diante de um mundo corporativo repleto de falsidade, de mentira e de corrupção, diante de um desafio de viver o Evangelho, com situações extremamente delicadas e adversas, aonde você também, como eu, você é chamado, muitas das vezes, a assumir essa identidade de ser de Cristo. E aí já dizia um irmão também que lia há tempos atrás, o teu Deus é aquilo que você tem mais medo de ofender. E eu não sei hoje qual é o teu Deus, mas quero que você pense nessa noite, diante da Bíblia que está sendo lida e diante de Deus que te enxerga, o que você hoje mais teme? Penso eu que não pode ser o seu professor, não pode ser o bem material que você tem, não pode ser tua esposa, o teu marido, porque o teu Deus, saiba, com D minúsculo, é aquilo que você tem mais medo de ofender. E muitas vezes nós temos medo de ofender, porque às vezes esse Deus que nós criamos com D minúsculo se torna um ídolo, e a gente não consegue andar nos caminhos desse Senhor que nos chama ao caminho de felicidade. Mas o Salmo começa falando disso, um tema pesado, mas assim como num raio de agora é esperança, ele agora vai para o ponto prático. O versículo 2 diz que do trabalho de tuas mãos, você vai comer, você vai ser feliz e tudo vai bem. Fala-se aqui então do fruto da felicidade. Quais são, lendo o texto, o fruto da felicidade que o texto nos diz? Um trabalho frutífero e um lar frutífero. Quando você lê o Salmo 127, versículo 2, diz que inútil é levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que de forma difícil você ganhou. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Agora no versículo 2 do Salmo 128, num degrau acima da experiência do peregrino, do trabalho das tuas mãos você vai comer e você vai ser feliz e tudo vai bem. Talvez entre nós exista alguém não acostumado com as verdades bíblicas e entenda, talvez até dizendo na sua simplicidade, que o trabalho foi criado pelo diabo. Mas eu quero te dizer, não pense assim. O trabalho foi planejado para o nosso bem. E antes da queda, imagine, no trabalho você não tinha suor, não tinha cansaço. O trabalho era algo ao qual esse homem foi chamado para cultivar, para guardar, para administrar, guardando todos os nomes que ele estava dando na potencialidade da sua mente, como esse Adão era antes da queda. Mas a queda aconteceu, e para muita gente, após a queda, o trabalho se tornou uma busca exaustiva, cansativa, insatisfatória, porque tem que lidar com realidades que são opressivas.
E Salomão já dizia, falando do trabalho, no livro Eclesiastes, capítulo 2, verso 22, o que o homem tem do seu trabalho e da fadiga do coração, que ele anda trabalhando debaixo do sol. Porque todos os dias esse homem é dores, seu trabalho é desgosto, e até de noite esse homem não descansa o coração. Mas será que para você, filho de Deus, o trabalho é enxergado, é visto assim? Não. Há uma bênção aqui revertida, porque o homem sem Deus vê o trabalho assim. Você em Cristo, você que teme a Deus, você tem aquilo que poderíamos chamar de maldição revertida. Nós comemos do trabalho de nossas mãos. Não significa que de repente você vai estar livre de conflitos, de problemas, mas significa que você vai ter a bênção de Deus sobre o seu trabalho. Como, pastor? Fazendo provisão para os alimentos, dando satisfação naquilo que é o seu trabalho, concedendo alegria como nós cantamos, nos dando vocação para realizar, para suprir nossas famílias, repartir com quem tem necessidade, entendendo que em tudo isso tem a boa mão de Deus conosco. Dessa forma o trabalho vai sendo um chamado sagrado, com dignidade, com propósito e com uma recompensa. Do trabalho da tua mão, vai comer, vai ser feliz e tudo vai bem. Mas ao mesmo tempo, no verso 3 e no verso 4, o salmista diz que a esposa está lá no interior da casa. E essa esposa vai ser como uma videira frutífera. E essa esposa vai gerar filhos, como rebentos da oliveira na roda da mesa. Ele traz 3 figuras. A figura de uma esposa dentro do lar. Não é uma esposa, segundo Provérbios, que ficava andando pelas ruas, inquieta, na casa em casa, porque Salomão fala que há uma mulher, que é a mulher ímpia, essa mulher que anda de casa em casa, lá em Provérbios capítulo 6, que não tem a bênção de Deus. Mas a esposa, a mulher, ao qual ela é bem-aventurada, ela está no interior da casa. Ela é como uma videira frutífera. Uma palavra para as mulheres. A videira para o povo hebreu tem um grande significado. E alguns sabem que a videira ela passa por um processo de poda. E há algumas podas que, se você observar, a videira fica extremamente ferida, aos nossos olhos feia. Mas essas podas são necessárias pelo viticultor para que elas produzam uvas doces, uvas boas. E quase todo, ou grande parte de tribos do povo hebreu, naquele contexto de tempo, entendia que essa videira, ao redor, eles ali extraíam, naquela cultura agrícola familiar, a uva, para se fazer ali o vinho. Extraía dessa uva e dessa videira tantas realidades que eram trazidas para a mesa. E quando o salmista diz, no interior da tua casa, a tua esposa vai ser uma videira, mas uma videira, não uma videira brava, a vinha brava de Isaías capítulo 5, não. É uma videira que tem frutos. E os filhos é como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Ele fala da figura dos filhos, da esposa no interior da casa, e fala também dos filhos que representam a oliva, que numa linguagem tipológica na Escritura, fala do Espírito Santo e da ação desse Espírito Santo, onde vai produzir esse azeite, que vai iluminar, que vai trazer tempero, gosto. E aí eu penso, nessa figura tão bonita de um lar frutífero, ao qual a Escritura está nos chamando a ter como responsabilidade, uma vez que você teme a Deus, que você anda nos seus caminhos, você no seu trabalho tem a bênção de Deus, e você tem um lar abençoado, onde tem uma esposa, um marido, frutífero, com filhos, que estão ao redor ali como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Só resta então o salmista falar, como foi lido pelo diácono Gerson,
eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Partindo então para a conclusão, se eu puder resumir em uma frase esse texto, esse salmo de 6 versos: o temor a Deus abençoa famílias e abençoa nações. O temor a Deus, diz o verso 5, abençoa Sião, vai chegar os netos e os filhos de teus filhos, você vai enxergar, você vai ver, você vai visualizar paz sobre Israel. Ou seja, o que Jesus está nos mostrando nesse salmo é que a vida em Cristo, hoje, na nova aliança, ela é uma vida que precisa progredir. Você precisa sair daqui nessa noite, uma vez que você é um salvo em Jesus, olhando para esse texto e vendo um lar que no Salmo 127 nasceu, no Salmo 127 os filhos nasceram, mas chega no Salmo 128, tem uma liderança no lar e tem bênçãos dos anos futuros que vão para além do lar. E o que isso então me ensina olhando para Jesus Cristo, que proporcionou isso para nós, cumprindo cabalmente a sua missão como filho, e filho de Maria, filho de José, como 100% homem e 100% Deus, e que Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu na sua carta, em uma de suas cartas, algo que fica registrado para nossa edificação, quando Pedro disse o seguinte, no capítulo 2 da primeira carta, no verso 21, porquanto vocês foram chamados para isso, Cristo sofreu em vosso lugar, Ele deixou o exemplo, para que vocês sigam os seus passos. Quando Pedro diz no capítulo 3 da primeira carta, versículo 18, Cristo morreu uma única vez pelos pecados, Ele é o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Ele foi morto na carne, mas Ele foi vivificado no Espírito. Em outras palavras, olhando o Salmo 128, felicidade mora nos detalhes, na mesa que talvez você já não consegue nem enxergar mais, porque quando chega em casa, você talvez está olhando mais para o celular, do que para a mesa posta, diante de uma alimentação que foi feita com tanto carinho. Para a mesa que talvez você, ao se assentar, no meio da correria, chega o corpo ali, mas talvez você não está ali por inteiro. E você olha a felicidade nos detalhes, no ver o neto, no abraçar a netinha, no ver os filhos dos filhos. É isso que o Senhor está falando, que é uma casa onde tem a felicidade em Cristo. Ela foi edificada no Salmo 127, ela tem liderança no Salmo 128, e ela tem os olhos abertos para enxergar aquilo que o homem natural não enxerga. Muita gente já atravessou, como eu, uma UTI. Muita gente já sentiu sede numa UTI e acha isso normal. Deus pega uma enfermeira, passando um algodão na minha boca, e depois de muitos anos, leva durante uma semana um pregador do Evangelho a lembrar do gesto daquela enfermeira, passando nos meus lábios um algodão, e eu com muita sede. Mas depois de muitos anos eu me lembrar que assim é o homem sem Deus. Ele tem sede, mas não tem como saciar a sede dele. E que só pela graça de Deus, só pela graça do Senhor, o Senhor adentra a história de um homem e dá a ele a graça de poder, a partir de então, vinde a mim, vocês que têm sede, e bebam de graça da água da vida. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe você, que haja paz na sua casa, que haja paz na vida da igreja, e que haja paz em nossa cidade, e que a partir da igreja saudável, a nossa sociedade seja mais e mais saudável em nome de Jesus.